Tópico frasal, cara pálida, o que é isso? Afinal, que raios é tópico frasal e como eu faço um? Isso eu vou te mostrar neste vídeo, fica até o fim. Gente boa, antes de mais nada, aquele papo de sempre, eu te ajudo, você me ajuda, a gente se ajuda um ao outro. Dá o teu joinha, porque vale muito, vai valer tua nota. Reza a lenda que quem não dá esse like não tira 900. Ativa as notificações e me segue lá no Instagram, @prof.henrique.araújo. Sim, lá no Instagram tem conteúdo todos os dias, everyday, pra você. Ó, presta atenção, o tópico frasal, gente, é uma das coisas que a galera tem mais dúvida, é uma linguagem bem específica desse mundo de redação do Enem, né? E muitas vezes a galera não sabe o que é, eu nunca estudei redação, eu não fiz redação e me fala tópico frasal, vou te mostrar aqui o que é isso, tá? Resumindo o conceito de tópico frasal, bota aí na tela, sincerinho, é uma síntese argumentativa, né? Então, você tem que resumir com pouquíssimas palavras o que você vai escrever no seu parágrafo de desenvolvimento. Basta, é isso. O tópico frasal é o primeiro período, a primeira frase do teu parágrafo de desenvolvimento. Então, no teu D1, o teu primeiro desenvolvimento, nós vamos ter um tópico frasal. No teu D2, no teu segundo desenvolvimento, nós vamos ter um outro tópico frasal. Beleza? A gente precisa necessariamente saber, óbvio, qual é o nosso argumento. Então, se você não sabe o que colocar no tópico frasal, você está errando. Mas não é aqui, você está errando antes, na hora do planejamento, do projeto de texto. Porque você precisa definir os seus argumentos antes, né? Antes de começar a escrever. Uma técnica boa, gente, para você conseguir definir os seus argumentos é você perguntar para o tema por que existe este problema. Então, por que existe a falta de democratização do cinema no Brasil? Porque é caro e porque é concentrado em locais urbanos. Então você vai dizer sobre a careza do cinema e você vai falar sobre a concentração em umas regiões específicas. Por que as pessoas estigmatizam a depressão? Bom, porque elas não têm conhecimento da depressão, existe muita ignorância e porque o mundo de hoje vive uma ilusão nas redes sociais. Então, você trabalha porque existe o problema, mas você necessariamente, isso é muito importante, ô cara pálida, você precisa saber argumento 1 e argumento 2. E aí eu vou te mostrar alguns exemplos de tópico frasal para você entender perfeitamente como fazer. Peguei tudo de redação nota 1000, tá, gente? Todas as redações nota 1000. Se você dá uma olhada nas redações nota 1000, você vai ver que a estrutura é muito similar, é muito parecida, né? Esses tópicos frasais não tem muito o que inventar. O subtexto, né? O porquê que ele existe, qual é a função do tópico frasal? É para você mostrar para o corretor que você tem projeto de texto. Para você mostrar, ó, querido, eu sei o que eu tô fazendo, dá licença que aqui, ó, tá tudo dominado. Essa é a ideia do tópico frasal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a desinformação da sociedade brasileira é o principal catalisador da discriminação. Então, nesse caso aqui, o que a pessoa vai falar? Desinformação da sociedade brasileira. Ela tá dizendo: corretor, corretora, neste parágrafo eu vou falar sobre a desinformação da sociedade brasileira como um agravante para o estigma associado às doenças mentais. Pronto, é isso. Cabe ressaltar, vale analisar, é importante frisar, coisas desse tipo são estruturas básicas de tópico frasal. 2. Em primeira análise, vale salientar que a negligência estatal influencia consideravelmente no combate às doenças mentais. O que a pessoa vai falar aqui? Negligência estatal. Ela vai criticar, dar porrada no Estado, né? Simples. Percebam, caras pálidas da minha vida, que tópico frasal, o nome já é autoexplicativo, né? Ele é um tópico e ele é uma frase. Não é nada muito longo, é bem curtinho, gente. É quase um tópico, né? Mas é um tópico frasal, é uma frase estruturada, com sintaxe, uma organização. 3. Nota-se, outro sim,
que a desinformação na sociedade é outra problemática em relação ao estigma acerca dos distúrbios mentais. Mesma coisa, mesma estrutura. O tópico frasal não é pra gente ter conteúdo. O tópico frasal é só uma frase de estrutura, é pra dizer, ó, cheguei, desenvolvimento começou. Essa é a ideia, nada mais do que isso. Perceba que sempre tem um conectivo, um operador argumentativo no início do tópico frasal. Nesse caso aqui ele está deslocado, né? A pessoa coloca o verbo antes, nota-se outro sim, que há a desinformação. Isso aqui é o início de um segundo desenvolvimento que a pessoa poderia ter começado com outro sim, nota-se que é a desinformação. É a mesma coisa, certo? Outro, para ficar bem clarinho. Ademais, em segundo plano, o elevado custo no tratamento das doenças mentais fomentam, aqui tem um problema de concordância, né? Fomenta o custo, a caótica conjuntura atual no país. Mesma coisa, né? Elevado custo é aquele motivo, aquela causa que a pessoa vai trabalhar neste segundo desenvolvimento. Fechamos? Agora umas perguntinhas sobre tópico frasal, que geralmente pergunta, pode ter repertório no tópico frasal? Pode ter repertório no tópico frasal, só que, como eu falei pra vocês, o tópico é algo muito curtinho, então se você já coloca o repertório ali, além de você queimar cartucho, né, antecipar uma coisa que seria legal colocar depois, você já tá estendendo e esse tópico perde uma função, porque como eu havia falado, o tópico frasal não é algo para ter muito conteúdo, é só uma frase, é algo estrutural. Então olha só esse tópico frasal que tem repertório. Olha, ele já é maior, né? A princípio, sob a ótica do filósofo grego Aristóteles, então já traz um repertório. A educação é um caminho fundamental para a formação da vida pública, à proporção que coopera para o bem-estar da cidade. Então ele cita o tópico frasal, o início desse desenvolvimento, trabalhando a respeito da importância da educação, né? Falando que possivelmente existe um déficit educacional em relação às doenças mentais. Ele vai usar o Aristóteles para colocar o tópico frasal. Isso já é um repertório, ele poderia ter trabalhado depois, mas não há problema de colocar aqui, tá? Não recomendo, né? Se a gente for ver as redações nota 1000, a estrutura mais clara é esse tópico bem curtinho, estruturalmente, com uma função bem delimitada, que é essa de abrir o desenvolvimento e mostrar que você tem projeto, que você tem clareza do que você vai abordar. E era isso, nada mais, gente. É simples, é simples, é simples. Não complica, tem partes que são simples mesmo, certo? E uma outra pergunta que chega para mim muito seguidamente é se é obrigatório ter tópico frasal. Não, também não é obrigatório ter tópico frasal. Você pode começar o seu parágrafo sem ele, mas você vai perder uma oportunidade muito grande de mostrar projeto de texto, tá? E como as redações nota 1000, elas possuem o tópico frasal, a gente sempre sugere porque fica aquela estrutura redondinha que o Enem gosta. Mas não é obrigatório no sentido de que se você não fizer o tópico frasal, você vai perder nota. Isso não existe, tá? Só que fica mais fácil ter os 200 do teu projeto de texto com um tópico frasal, tá? Então pode ter repertório e pode não ter tópico frasal. Embora nenhuma dessas duas coisas eu recomende, certo? Então era isso por este vídeo. Segue lá no Instagram, ativa as notificações, sempre estou aí. Comenta se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o que você quer assistir, que eu sempre leio e eu faço. E era isso por hoje. Beijo grande pra você, fui, tchau!